noite, queridos gurus. Vamos a mais uma aula de biossegurança, nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar de biossegurança em estabelecimentos de atendimento à saúde. Nós vamos abordar duas normas nesse tema, a NR9 e a NR32. O risco biológico, ele está na norma regulamentadora 9, dentro do seu âmbito, lá no programa de prevenção aos riscos ambientais, incluindo com um conjunto de riscos ambientais, como os físicos e os químicos. Vocês lembram? Vamos dar uma relembrada lá pela norma NR9, que ela fala sobre o risco físico, que são várias formas de energia que possam estar expostos um grupo de trabalhador ou um indivíduo. E é considerado risco físico, ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas externas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como infrassom e ultrassom. Só lembrando, ruído é o barulho, som, né? As vibrações, como um exemplo, britadeiras, trepidações, pressões anormais. Só para nós relembrarmos o que seria a pressão normal, poderemos considerar como câmeras hiperbáricas, né? Mergulhos, temperaturas extremas, tanto para o frio quanto para o calor. A radiação ionizante, aquela que tem o poder de ionizar uma célula, uma molécula, como a raio-x, né? Entre outras. As radiações não ionizantes, um exemplo são os raios UVA, UVB e UVC. Lembrando que, quando ele fala formas de energia, eu tenho uma fonte, a sua transmissão e o indivíduo, tá? Que vai receber o risco físico. Considera-se agentes químicos as substâncias compostas por produtos que possam penetrar no organismo, podendo ser pela via respiratória, pela pele, pela ingestão, entre outros. E eles estão nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade de exposição possam em contato ser absorvidos pelo organismo através da pele ou pela ingestão. Isso está presente na 9.1, 5.1, 9.1, 5.2 da norma regulamentadora 9. E a 9.1.5.3, ela vai falar sobre os agentes biológicos, que são as bactérias, fungos, bácilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outras classes e espécies. Ainda na NR9, o reconhecimento desses riscos ele é fundamental dentro de um processo que vai servir como base para a tomada de decisão no âmbito das ações de prevenção e controle desses riscos. E aí tem que haver o reconhecimento desse risco. E o reconhecimento significa identificar dentro do ambiente de trabalho situações com potenciais danos de saúde ao trabalhador, à pessoa exposta. Mas muitas vezes também indiretamente pode afetar outras pessoas. Por isso que nós também temos que procurar agir de prevenção para controle do meio ambiente. O programa de prevenção aos riscos ambientais, o PPRA, ele vai incluir algumas fases. Dentre elas, é a fase de antecipação, reconhecimento dos riscos, identificar qual é a atividade laboral da pessoa, identificar pelo código, o layout, como que é
a atividade e o risco. Estabelecer prioridades e metas de avaliação e controle. Avaliar os riscos e da exposição dos trabalhadores. A implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. O monitoramento da exposição aos riscos. E a questão de registrar os dados. E esses dados registrados devem estar disponível para consulta, tanto de trabalhadores quanto de fiscais. E para se obter esse reconhecimento dos riscos, é necessária observação criteriosa no local, em loco das condições que estão os trabalhadores. Já a norma 32, que trata sobre segurança e saúde do trabalho em questão de serviços da saúde, ela vai trazer uma maior amplitude das diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos seus trabalhadores do serviço de saúde e atividades cujo qual a fim haja promoção de assistência em saúde geral. A aplicação da CNR, ela entende-se por serviço de saúde, seja qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde à população, em todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde, seja qualquer nível de sua complexidade, sendo básico, médio ou avançado. Essa definição de serviço de saúde, ele incorpora o conceito de edificação. Assim, todos os seus trabalhadores que exerçam atividades nessas edificações relacionadas ou não com a promoção à saúde são abrangidos pela norma. E aí alguns exemplos: atividade de limpeza, lavanderia, reforma e manutenção. Então não são só os profissionais da saúde, e sim o conceito da edificação abrange todas as pessoas, como recepcionistas, entre outros. O objetivo da norma regulamentadora 32 do Serviço de Segurança e Saúde, o Trabalho e Serviço da Saúde, é, por finalidade, estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço à saúde, bem como aqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Então, entende-se por serviço de saúde qualquer edificação que destinada à promoção, recuperação, assistência, pesquisa. Isso está presente na NR 32, 32.1.2. Dos riscos biológicos. A norma, ela considera risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. E ela considera como agentes biológicos micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, parasitas, toxinas e príons. Nós vamos depois falar deles. A 32, ela faz referência ao PPRA, aonde que ela pede que, além do previsto em norma número 9, a fase de reconhecimento, ele deve conter aspectos referentes à identificação dos riscos biológicos, mais prováveis em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e os seus setores, como fontes de exposição,
e os seus reservatórios, as vias de transmissão e de entrada, a transmissibilidade, o como ele é transmissível, quanto ele é patogênico e a virulência do agente, quão grave ele é, qual a característica do vírus, a persistência do vírus no ambiente, estudos epidemiológicos ou dados estatísticos, outras informações que porventura tenham de científicas, através de artigos científicos, estudos científicos, sempre lembrando, confiáveis. Já o local de trabalho ele deve passar por uma avaliação. E essa avaliação deve considerar a finalidade e a descrição do local de trabalho, a organização e procedimentos de trabalho, a possibilidade de exposição, a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho e as medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento. Os riscos biológicos. A exposição ocupacional a agentes biológicos, ele vai ocorrer por duas categorias. A primeira, a exposição derivada da atividade exercida, que vai implicar na utilização ou manipulação do agente biológico, que constitui o objeto principal desse trabalho. É conhecida também como exposição com intenção deliberada. Nestes casos, a maioria das vezes, a presença do agente já é estabelecida, já está determinada. O reconhecimento dos riscos será relativamente simples, pois as características dos agentes são conhecidas e os procedimentos de manipulação estão bem determinados, assim como os riscos de exposição, como atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam a manipulação direta dos agentes biológicos, atividades realizadas em laboratórios de diagnóstico microbiológico, atividades relacionadas à biotecnologia, que por sua vez irão desenvolver vacinas, enzimas, antibióticos. A segunda característica é a exposição que vai ocorrer no ambiente laboral sem que se implique na manipulação direta e deliberada do agente biológico, como sendo o seu principal objeto de trabalho. Nestes casos, a exposição é considerada não deliberada. Alguns exemplos dessas atividades são atendimento em saúde, laboratórios clínicos, com exceção do setor de microbiologia, consultórios médicos odontológicos, limpeza e lavanderia e serviços de saúde. A diferença entre os dois de exposição é importante porque condiciona o método de análise dos riscos e, consequentemente, as medidas de proteção a serem adotadas. Agentes biológicos. Os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Esses agentes são capazes de provocar danos à saúde, podendo causar desde infecção, efeito tóxico, efeitos alérgicos, doenças autoimunes e a formação de neoplasmas e malformações. Como exemplo o vírus da chikungunya. Esses agentes biológicos,
eles vão ser subdivididos em micro-organismos, formas de vida de dimensões microscópicas, ou seja, muito pequenas, visíveis individualmente apenas com a ajuda de microscópio. Entre aqueles que causam dano à saúde, vai incluir bactérias, fungos, alguns parasitas, protozoários e vírus. Os micro-organismos geneticamente modificados, aqueles que são alterados numa fase de laboratório, que tiveram o seu material genético alterado por meio de técnicas de biologia molecular. Cultura de células de organismos multicelulares é o crescimento in vitro de células derivadas de tecidos ou órgãos de organismos multicelulares em meio ao nutriente e em condições de esterilidade. Pode causar danos à saúde quando contiverem agentes biológicos sendo patogênicos. Os parasitas. Organismos que sobrevivem e desenvolvem as espécies de um hospedeiro. Ou seja, ele precisa ter um anfitrião para ele. Unicelulares ou multicelulares. Os parasitoides são causados de protozoários, eumitos, que são os vermes, e os artrópodes, piolhos e pulgas. Toxinas, substâncias secretas ou liberadas, podendo ser exotoxinas ou endotoxinas, por alguns micro-organismos que causam danos à saúde, podendo provocar, inclusive, no estado mais grave, a morte. E os prions são estruturas proteicas alteradas relacionalmente como agentes etiológicos das diversas formas de encefalite espongiforme, como a forma bovina, popularmente conhecida por mal da vaca louca. Diversos animais e plantas, elas podem produzirem substâncias alérgicas, irritativas e tóxicas, com os quais os trabalhadores entram em contato com os pelos, pólens ou por picadas e mordeduras. A identificação dos riscos biológicos deve seguir metodologia qualitativa, devendo ser considerados os agentes epidemiologicamente mais frequentes, tendo o perfil em vista epidemiológico da região, do próprio serviço de trabalhadores do serviço da saúde. A localização geográfica é importante para o reconhecimento dos riscos biológicos, porque certos agentes podem estar restritos a determinadas regiões, enquanto que outros são de distribuições mais amplas. E aí nós temos alguns exemplos, mesmo aqui. Se você for para uma viagem à Amazônia, você vai ter que tomar as vacinas da febre amarela, porque lá é uma região que já tem um certo reconhecimento de riscos epidemiológicos, assim como malária em alguns lugares. Dessa forma, um agente biológico, ou seja mais frequente em determinada região, deve ser considerado o reconhecimento de risco do serviço e saúde localizados naquela região. De acordo com o perfil socioeconômico da população atendida, poderá existir diferença nas ocorrências dos agentes biológicos. As fontes de exposição incluem pessoas, animais, objetos ou substâncias que abrigam agentes biológicos a partir dos quais torna-se possível a transmissão do hospedeiro. O controle médico ocupacional, além do que está previsto lá na norma NR07, e observando o disposto do inciso 1 do item 32.2.2.1, deve completar
o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, a localização das áreas de risco segundo os parâmetros, a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função e o local em que desempenham suas atividades e do risco que estão expostos. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação normativo na NR 32. E aí nós falamos do programa de vacinação. Ele está presente, como vimos, na NR7, na NR32. E ele deve conter um esquema de vacinação descrevendo as seguintes especificações: vacinas obrigatórias, vacinas indicadas, informações sobre vantagens e efeitos colaterais e os riscos da recusa, o local da aplicação, a condição de conservação e transporte, responsável e condição de aplicação, sistema de registro, comprovantes de aplicação e recusa e o controle da eficácia. Quando o programa de imunização for oferecido pelo empregador utilizando serviços privados, é necessário o licenciamento desses serviços junto à vigilância sanitária e o uso de vacinas registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O programa de imunização, programa de vacina, compreende a vacinação inicial, reforços e revacinações em períodos definidos, além de controle da sua eficácia, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Outras vacinas também podem ser indicadas pelo Programa de Controle Médico Ocupacional, se for constatado o risco e a exposição dos trabalhadores a outros agentes aos quais existam vacinas disponíveis. E ainda dentro do ANR 32, ela abrange a transferência ou ocasional de um trabalhador para outro posto de trabalho, que implique com a mudança do risco. Esta deve ser comunicada de imediato ao médico coordenador quando presente ou ao responsável pelo PCMSO. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deverá constar dentro do PCMSO os procedimentos adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças, as medidas para descontaminação do local de trabalho, o tratamento médico com relação a emergências para os trabalhadores, a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores, as formas de remoção para os atendimentos dos trabalhadores, como será feita essa remoção, quais são os equipamentos que devem ser utilizados para a remoção, os EPIs, e a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais. O PCMSO, ele deve estar sempre à disposição de todos os trabalhadores, também como inspeções, como fiscalizações. Em toda ocorrência de acidentes envolvendo os riscos biológicos, sem afastamento ou com afastamento de trabalhador, deverá ser emitida a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. As medidas de proteção,
incluem que devem ser adotadas a partir do resultado de avaliação previstas no PPRA, observados o dispositivo do 32.2.2. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas de imediato, mesmo que não estejam previstas dentro do PPRA. As manipulações em ambiente laboratorial devem seguir as orientações contidas dentro das publicações do Ministério da Saúde, diretrizes gerais para trabalho e contenção de material biológico, correspondentes sempre aos respectivos micro-organismos. Todo local onde exista a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, sempre provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso das mesmas. No caso, as luvas. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho. E o empregador, ele deve vedar a utilização de pias para fins diversos dos previstos. O ato de fumar, o uso de adornos, manuseio e lentes de contatos no posto de trabalho, o consumo de bebidas, alimentos no posto de trabalho, a guarda de alimentos fora dos locais destinados para os fins, o uso de calçados abertos, o calçado deve ser sempre fechado. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agente biológico devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus ao trabalhador. O trabalhador não deve deixar o local de trabalho com equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, como jalecos. Jalecos não pode sair do ambiente de trabalho. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para a deposições das usadas. A higienização de vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, como UTI, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas, e quando houver contato direto com a vestimenta com material orgânico, deverá ser de responsabilidade do empregador. Os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento e a sua reposição. Ainda o empregador deve garantir a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades, de forma contínua, devendo ser ministradas sempre que ocorra uma mudança nas condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos. Durante a jornada de trabalho, e os profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes à saúde aos agentes biológicos.
A capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos, que deverá incluir os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde, medidas de controle que minimizem as exposições aos agentes biológicos, normas e procedimentos de higiene, a utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual, vestimenta de trabalho, medidas para a prevenção de acidentes e incidentes, medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e acidentes. O empregador deve comprovar para a inspeção de trabalho a realização da capacitação através de documentos que informam a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e os trabalhos envolvidos. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas em linguagem acessível das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador mediante recibo, devendo ficar à disposição para algum tipo de inspeção de trabalho. Os trabalhadores devem comunicar de imediato todo o acidente ou incidente com possível exposição aos agentes biológicos, o responsável pelo local de trabalho e quando houver o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho e a CIPA. Ainda o empregador ele deve informar imediatamente aos trabalhadores e seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves aos seres humanos, as suas causas e as medidas a serem adotadas para corrigir a situação. Os colchões, colchonetes e demais almofados devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo a sua desinfecção e fácil higienização. Não pode conter furos, rasgos, sulcos ou retranças, aquelas dobrinhas. Trabalhadores que utilizam pérfuros cortantes, como bisturi, agulha, entre outros, algo que perfure a pele, devem ser responsáveis pelo seu descarte. É vedado o reencape e a desconexão manual de agulhas. Não pode. O empregador deve elaborar e implementar um plano de prevenção dos riscos de acidentes com materiais pérfuros cortantes, conforme as diretrizes do anexo 32. E aí falando novamente dentro da norma sobre a vacinação de trabalhadores, todos os trabalhadores devem gratuitamente participar do programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos dentro do PCMSO. Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes biológicos que os trabalhadores ou poderão estar expostos ou estão expostos, o empregador deve fornecê-los gratuitamente. O empregador deve fazer o controle de eficácia de vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde ou por outros órgãos como a Anvisa e providenciar, se necessário, seu reforço. A vacinação vai obedecer as recomendações do Ministério da Saúde. E o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como os riscos que estarão expostos por falta ou recusa da vacinação, devendo, nesses casos, guardar documento da recusa, sendo comprobatório e mantendo disponível a inspeção de saúde. A vacinação ela deve ser registrada em prontuário clínico individual do trabalhador previsto no NR7 e deve ser fornecido ao trabalhador o comprovante da. Os serviços de saúde devem
atender às condições de conforto relativas aos níveis de ruídos, atender às condições de iluminação, atender às condições de conforto térmico, manter os ambientes de trabalho em condições de limpeza e conservação. No processo de elaboração e implementação, tanto do PPRA, tanto quanto do PCMSO, devem ser consideradas atividades desenvolvidas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, do estabelecimento ou da comissão equivalente. Dentro da NR 32, nós temos 3 anexos. O anexo 1, ele fala sobre a classificação dos agentes biológicos. Nós já vimos na aula passada, mas vamos dar uma relembrada. Classe 1, baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, contendo baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Classe 2, risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças já ao ser humano, para que as quais existam meios eficazes de profilaxia ou existem tratamento. Classe 3, risco individual elevado e probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para os quais nem sempre vai existir tratamento ou profilaxia adequado. Classe 4, risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a sua coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Podem causar graves ao ser humano, para os quais não existam meios eficazes de tratamento ou profilaxia. Já o anexo 2, ele traz a tabela de classificação dos agentes biológicos. Este anexo apresenta uma tabela de agentes biológicos classificados em risco 2, 3 e 4, de acordo com o critério do anexo 1. Para algumas informações adicionais, é utilizado os seguintes símbolos: A, possíveis efeitos alérgicos, E, agente emergente e oportunista, O, agente oncogênico de baixo risco, O+, agente oncogênico de risco moderado, T, produção de toxinas, V, vacina eficaz disponível, e o asterístico normalmente não é transmitido através do ar. Outras espécies de gênero, além das explicitamente indicadas, podendo constituir um risco para a saúde. Agora vamos na classificação por gênero e espécies que podem ocorrer nas seguintes situações. No caso de mais de uma espécie de um determinado gênero ser patogênica, serão assinalados as mais importantes e as demais serão seguidas de denominações SPP, indicando que outras espécies de gênero não podem ser também patogênicas. Por exemplo, os Campylobacter fetus, Campylobacter jejuni e Campylobacter spp. Quando uma única espécie aparece na tabela, por exemplo, a Roxilamaeda quintana, indica que especificamente esse agente ele é patogênico. Na classificação dos agentes, considerou os possíveis efeitos para os trabalhadores sadios. Não foram considerados efeitos particulares para os trabalhadores cuja haja uma sensibilidade na área afetada, como nos casos de patologia prévia, medicação, transtornos imunológicos, gravidez ou lactação. Para a classificação correta dos agentes,
Utilizando essa tabela, deve-se considerar que a não identificação de um determinado agente na tabela não vai implicar em sua inclusão automática no classe 1 de risco, devendo conduzir para isso uma avaliação de risco baseado sempre nas propriedades conhecidas ou potenciais desses agentes e outros representantes do mesmo gênero da sua família. Os organismos geneticamente modificados não vai estar incluído na tabela, e no caso dos agentes em que estão indicados apenas o gênero, deve considerar excluídas espécies e cepas não patogênicas para o homem. E todos os vírus isolados em uma série de humanos, porém não incluídos na tabela, deverá ser classificados na classe de risco 2 até que estudos para sua classificação estejam concluídos. A tabela ela vai trazer um formato assim: agente biológico, a classificação e o grupo e as notas. E aqui nós temos a lista de bactérias em ordem alfabética. Quando ela estiver incluída, ela vai estar incluída aqui, ó, o asterístico aqui e o símbolo, tá? E aqui a classificação. Beleza, pessoal? Esse é a nossa terceira aula de biossegurança. Espero que tenham gostado. Caso fiquem com dúvida, podem me chamar a todo tempo. Vocês sabem, podem contar comigo, gurus. Um abraço. Boa noite.